Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém. Queridos, aquilo que Deus faz na minha e na sua vida, Ele quer fazer também através da minha e da sua vida. Aquilo que Deus faz em nós, Ele quer fazer através de nós. Tudo aquilo que Deus faz em nós, queridos, Ele quer fazer através de nós. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós olhamos para o próprio Deus, Deus é um baita de um investidor. Ele investe na minha e na sua vida, sim ou não? Ele tem investido dons, talentos, capacidades, Ele tem investido curas, milagres, restaurações. Se eu passar o microfone aqui para cada um de vocês, cada um aqui vai ter uma história de milagre, de restauração, do cuidado e do favor de Deus sobre as nossas vidas. E são os investimentos que Deus tem colocado em nós, queridos. E um dia Ele vai querer sacar. Posso ouvir um amém? Um dia Ele vai vir e vai sacar, vai falar assim, ó, agora eu quero usar você. Agora eu quero fazer através de você aquilo que eu fiz em você. E isso é um princípio, queridos. Deus tem nos dado, queridos, dons, talentos de forma sobrenatural. E um dia Ele vai querer fazer o saque. Porque Deus é um investidor. Tudo que Ele faz em nós, Ele quer fazer através de nós. Olha o que 2 Coríntios, queridos, capítulo 1, versículo do 3 ao 4 nos fala. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação. Abrindo parênteses aqui, querido, se você precisa de consolação, Deus é o Deus de toda a consolação. Deus é um Deus de consolo, queridos, um Deus de cuidado. Quando se fala em consolo, eu sempre imagino um pai segurando um filho, consolando. Às vezes o Alisson cai e se machuca, ele vem no meu colo e eu consolo. Deus, Ele é o Deus de toda consolação. E Ele continua falando ali. É Ele que nos consola em todas as nossas tribulações. Mais um parênteses. É Deus, queridos, que nos consola em todas as nossas tribulações. Na sua dificuldade, na sua luta, queridos, não tem a ver com pessoas, não tem a ver com coisas, é o próprio Deus que nos consola em todas as nossas tribulações. Por isso, queridos, não se sinta sozinho, Deus é que está com você. Amém? Ele, queridos, nos consola. E Ele nos consola em todas as nossas tribulações, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar aos que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Consegue me entender? Assim como temos sido consolados por Deus, somos chamados a consolar outros. Aquilo que Deus faz em nós, Ele quer fazer através de nós. Por quê? Porque aquilo que recebemos de Deus, queridos, aquele investimento inicial, Ele saca para abençoar as pessoas ao nosso redor. Quando Deus está depositando em nós, queridos, a sua presença, o seu agir, Ele está nos consolando, queridos, é para quê? Para que nós possamos consolar. Ele investe para depois ser sacado e abençoar as pessoas ao nosso redor, abençoar as pessoas que estão ao nosso redor, queridos, e isso é um princípio. Isso precisa estar bem estabelecido sobre as nossas vidas. Aonde você foi machucado, queridos, aonde você passou por tribulações, por lutas, por dificuldades, Deus te consola, você vence essas lutas. Para quê? Para que você possa ajudar outras pessoas. Aonde você for ferido, você vai curar. Aonde você sofreu, queridos, você vai ver que pessoas com a mesma história vão se aproximar de você. Aonde você passa lutas, tribulações, dificuldades, as áreas que te seguram, te prendem, te machucaram, e você venceu através do consolo de Deus, você vai ver que as pessoas vão começar a chegar perto de você com a mesma história. Deus conosco. Semana passada, queridos, nós falamos um pouquinho sobre Emanuel, sobre Deus conosco. Deus conosco, Deus que não nos abandona e jamais nos deixa. Ele é presente em nossas vidas, queridos, e Ele chama eu e você para sermos presentes na vida das pessoas. Aquilo que Deus faz em nós, Ele quer fazer através de nós. Lembra lá, conversamos que Deus jamais nos abandona, jamais nos deixa. Emanuel, Deus conosco. Deus está conosco, sim ou não? Em tempos bons e ruins, Deus está conosco, sim ou não? Deus é presente na minha e na sua vida.
E o que Ele chama eu e você agora? Para sermos presentes na vida das pessoas. Queridos, para sermos presentes na vida dos nossos irmãos. E queridos, nós precisamos aprender a ser presentes. Nós precisamos, queridos, aprender a ser presentes. Por quê? Porque a maioria do tempo, queridos, eu e você, ou estamos no passado ou no futuro. Queridos, quão difícil é você desligar, queridos, o seu celular e sentar na mesa de uma pessoa para tomar um café com ela. Quão difícil é ser presente. Porque muitas vezes estamos sentados com as pessoas, queridos, pensando ou no nosso passado ou no nosso futuro. Preocupado com coisas que nem aconteceram ainda, queridos. Muitas vezes conectados com outras pessoas, sendo que tem pessoas à nossa frente. Nós perdemos, queridos, essa habilidade de ser presente na vida das pessoas. De simplesmente se desligar e falar, eu vou dar toda a minha atenção para essa pessoa agora. E nós precisamos, queridos, aprender esse poder, o poder do agora, do tempo presente, de estarmos presentes. Quando nós sentamos na mesa, queridos, com a nossa família, queridos, mesa não é um lugar de correção, mesa não é um lugar de briga, mesa não é um lugar de chamar atenção, mesa não é um lugar disso. Mesa é um lugar de comunhão. Se tiver coisa para fazer, queridos, chama atenção depois, briga depois com os filhos, faz outra coisa. Só que na mesa nós precisamos estar presentes. Presentes. Consegue me entender? E nós perdemos, queridos, essa capacidade. Nós precisamos reaprender isso. Olha o que Mateus capítulo 6, versículo 34 nos fala. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Basta o dia o seu próprio mal. Quando falamos de relacionamentos, queridos, precisamos focar no dia de hoje, queridos, esquecer um pouco do passado e do futuro e ser presente. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus presente nas nossas vidas. Queridos, Deus é presente nas nossas vidas. Queridos, quando você fecha a porta do seu quarto para orar, Deus se faz presente, Ele está ali. Ele está ali. Queridos, quando você senta para estar com uma pessoa, procure estar presente. Gaste o tempo, invista o tempo naquela pessoa. Naquela pessoa. Assim como Ele é presente nas nossas vidas, Ele nos chama a ser presente na vida dos nossos irmãos, queridos. Por quê? Porque aquilo que Deus faz nas nossas vidas, Ele quer fazer através das nossas vidas. Precisamos aprender, queridos, a estar próximo das pessoas, a se conectar com elas. A se conectar. Não sei se você já conversou com alguém, e você está conversando com alguém, e você percebe que a pessoa está pensando em outra coisa, ou não está nem prestando atenção no que você está falando. Já aconteceu com você? Qual que é a sensação que te vem? As mulheres conhecem bem essa sensação, né? Mulheres, não queiram conversar à noite quando a gente vai dormir. Agora eu quero conversar, eu já estou dormindo. Mas você consegue me entender? Precisamos aprender a ser presente, queridos. Aquilo que Deus faz em nós, Ele quer fazer através de nós. Olha o que João capítulo 3, versículo 16 nos fala, um texto muito conhecido, preste atenção. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu o seu Filho, pela minha e pela sua vida. Talvez o versículo mais conhecido da palavra de Deus, o mais falado, o mais difundido em todos os meios. João 3,16. Olha o que 1 João 3,16 nos fala. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar as nossas vidas pelos irmãos. Aquilo que Deus faz em nós, Ele quer fazer através de nós. Cristo deu a sua vida por nós. Agora, portanto, eu e você somos chamados a dar as nossas vidas pelos nossos irmãos.
investimento e saque. Encontramos o amor, queridos. Deus nos amou de tal forma que deu seu único filho para morrer em uma cruz, queridos, pela minha e pela sua vida. Esse foi o investimento do sangue do Filho de Deus, derramado em uma cruz pela minha e pela sua vida. O saque é que devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se somos amados, vamos amar. E isso, queridos, de forma radical. Não adianta brigar com o texto, não adianta querer ter outro argumento, queridos. O texto é claro, queridos. Ah, pastor, mas parece muito radical. Queridos, se Jesus morreu por nós, deu a sua vida por nós, agora eu e você somos chamados para darmos a vida uns pelos outros. Uns pelos outros. Sim ou não? Aquilo que Deus faz em nós, Ele quer fazer através de nós. Olha o que Mateus 28, capítulo 16 ao 20 nos fala. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para um monte que Jesus havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-lhes, falou, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Queridos, essa era uma conversa com os 11 discípulos, os 11 apóstolos, os 11 homens que Jesus discipulou, queridos. E qual foi a ordem que Jesus deu a eles? Olha o que Mateus 28, 19 fala. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos, vão e façam discípulos. O que Jesus fez, queridos? 3 anos e meio com aquele grupo de 12 pessoas. Jesus discipulou eles, queridos, investiu na vida deles, conversou, queridos, discipulou, falou, ensinou. E depois o que Ele fez? Agora, aquilo que eu fiz com vocês, vão e façam com todas as pessoas de todas as nações. Vão e discipulem as nações. Aquilo que eu fiz em vocês, quero fazer agora através de vocês, discipulando pessoas. Não só os judeus, queridos, mas de todas as nações. Discipulem, queridos. O discipulado não é uma escolha. Posso ouvir um amém? Queridos, eu não escolho discipular ou não pessoas. Discipulado, queridos, foi um mandamento de Jesus. Jesus fala assim: aquilo que eu fiz em vocês, agora eu vou fazer através de vocês. Vão e discipulem pessoas. Vão e façam. É um mandamento para mim e para você, queridos. Jesus discipulou 12 pessoas. Um se perdeu, queridos. E esses 11 discípulos que receberam de Jesus, agora foram comissionados, queridos, a fazer o quê? A discipular outras pessoas. Esses 11 foram discipulando outros e outros, até o Evangelho chegar a mim e a você. Quem cuidou de você, queridos? Quem te discipulou? Quem que te ensinou o Evangelho? Ah, pastor, eu sou autodidata, eu aprendi tudo nos livros sozinhos. Ok, queridos, alguém separou tempo para escrever um livro, e você pode discipular através de um livro. Ninguém, queridos, na face da terra aprende nada sozinho. Ninguém, queridos. O conhecimento é passado de pessoa para pessoa. Quem que te discipulou, queridos? Quem cuidou de você? Pessoas, queridos, literalmente morreram para que o Evangelho chegasse a mim e a você. Literalmente entregaram as suas vidas. Quando eu olho para trás, queridos, na minha vida, eu tive pessoas que cuidaram de mim.
Eu tive uma igreja que me amou nas minhas piores burradas. Eu tive pessoas que investiram na minha vida. Eu tive pessoas que se aproximaram. Eu tive pessoas que não me deixaram nas minhas piores besteiras. Às vezes você fala, pastor, é uma bênção. Vai perguntar para as pessoas que cuidaram de mim se eu sou uma bênção assim mesmo. Consegue me entender? Deus tem investido em você, queridos. Deus tem sido presente na sua vida e Ele tem dado dons e talentos. E não é para você viver uma vida egocêntrica. Deus tem te dado dons e talentos, queridos, para que você possa abençoar pessoa. Ele nos amou e se entregou por nós. Cabe a nós nos entregarmos aos nossos irmãos. Entregarmos aos nossos irmãos. Olha o que Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 12, versículo do 14 ao 15. 2 Coríntios 12, do 14 ao 15. A palavra de Deus fala assim: eis que pela terceira vez estou pronto para visitá-los, e não serei um peso para vocês, pois não estou interessado nos bens de vocês, e sim em vocês mesmos. Não são os filhos que devem juntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de boa vontade gastarei a minha vida, e deixarei gastar em favor de vocês. Se eu amo cada vez mais, será que vou ser amado cada vez menos? Queridos, nós precisamos entender, queridos, que no tempo de Paulo existia vários viajantes, várias pessoas, queridos, falando sobre fé, não uma fé que nós entendemos hoje. Várias pessoas viajavam, queridos, haviam vários gurus, vários mentores, vários líderes espirituais, até judeus viajando pelas aquelas cidades, queridos, falando, filosofando, pregando a sua fé. Para quê? Para que elas pudessem viver dessa fé, receber dos seus bens. E Paulo, ele chega assim, eu não vim aqui para tomar o bem de vocês, porque eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado com vocês. E Paulo fala uma coisa muito interessante, queridos. Ele olha para o povo, queridos, ele fala assim: eu de boa vontade gastarei, e me deixarei gastar em favor de vocês. Eu e você, de alguma forma, vamos nos gastar, queridos. Não sei se você percebeu, mas esse teu corpinho se gasta. Você já percebeu que ele vai gastando? O que não dói é porque não funciona. O que dói, o que funciona está doendo. Mais ou menos assim, vai chegar um dia. Aleluia, lá na frente, longe. Mas acontece, queridos, nós nos desgastamos. E nós podemos escolher, queridos, sobre o que nós vamos nos gastar ou se deixar gastar. Nós podemos correr atrás de fama, dinheiro, prazeres, e nos desgastar por isso. Gastar a nossa vida nisso, que são os falsos deuses, ou deixar gastar a nossa vida pelo reino, servindo pessoas, assim como Jesus fez. E é um convite sempre, queridos. Deus sempre nos convida. E aí, você vai viver para quê? Você vai viver por fama? Você vai viver por dinheiro? Você vai viver por prazeres? Você vai se deixar gastar por isso? Ou você vai viver pelo reino de Deus? Você vai se deixar gastar por isso? Jesus, queridos, na sua trajetória, ele poderia ter encurtado caminhos. Ele poderia ter feito tudo sozinho. Quando Jesus foi tentado por Satanás, Satanás falou o quê? Todo esse reino, todas as glórias dos reinos foram me dadas. Se você me adorar agora, eu dou para você. Satanás estava oferecendo um atalho, pode fazer desse jeito. Quando Pedro tira a espada, corta a orelha de Malco, queridos, decepa a orelha de Malco, Jesus vai, cola a orelha de Malco e fala: Pedro, se eu quisesse, eu mandaria uma legião, 12 legiões de anjos, e destruiria com tudo. Ele poderia pegar um atalho, ele poderia fazer tudo sozinho.
Jesus, queridos, poderia ter ido para Atenas, que é a capital intelectual do império, e feito um milagre lá. Iam reconhecer ele como Deus. E ele encurtaria o caminho. Olha o que João, capítulo 12, versículo 20 ao 24. Presta atenção aqui. Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e lhe perguntaram: Senhor, queres ver Jesus? Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade lhe digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Queridos, só lembrar vocês, o Império Romano domina o Império Grego, queridos, mas o Império Grego domina intelectualmente o Império Romano. A filosofia grega, queridos, se difunde, e os gregos, queridos, começam a se tornar os formadores de opinião. Posso ouvir um amém? Tanto é que o Antigo Testamento, queridos, o Novo Testamento, ele foi escrito em grego, que era a língua universal da época. Provavelmente, queridos, há uma discussão acadêmica, mas provavelmente Jesus não falava grego. Por isso que os gregos foram se comunicar com Filipe. Filipe vai falar para André, e os dois vão falar para Jesus. Provavelmente Jesus não falava grego. E eles tentam se comunicar, e eles falam para Jesus, e Jesus logo entende o tempo. Agora imagine, queridos, se Jesus, quando os gregos vêm falar com ele, Jesus vai, fala com os gregos, fala: vamos para Atenas. Imagine Atenas, Jesus em Atenas, queridos, faz um milagre sobrenatural. Todos iam escrever, iam dar ouvidos a ele. Ele dominaria Atenas, queridos, que era a capital intelectual, e espalharia a sua mensagem. Ninguém ia contestar os milagres que ele fazia. Ninguém ia conseguir filosofar com ele. Ninguém ia conseguir combater ele ou discutir com ele. Ele poderia muito bem mudar o mundo da época sozinho. Ele poderia muito bem fazer a história e implantar o reino de Deus sozinho. Só que aqui existe um mistério. Ele decidiu escolher a mim e a você. Ele decidiu, queridos, escolher a mim e a você. E ele nos ensina um princípio. Olha o que João capítulo 12, versículo 24 nos fala. Preste atenção: em verdade lhe digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O que Jesus estava falando? Eu posso ir para lá e fazer tudo sozinho, só que o princípio é: se o grão de trigo não morrer, ele não produz fruto. Jesus está falando assim: eu vou morrer, vou ser enterrado, e eu vou produzir muito fruto. E um desses frutos, queridos, se chama Paulo. Anos depois, o apóstolo Paulo entra onde? Atenas, na Grécia, e prega o evangelho para os gregos. Mas ele cumpriu primeiro o princípio: é necessário que o grão de trigo morra. Para o evangelho chegar para mim e para você, era necessário que pessoas morressem no campo missionário. Todo lugar que não é evangelizado, todo lugar que não entrou a palavra de Deus, os primeiros missionários são mortos. Por quê? Porque é necessário que o grão de trigo morra. E isso é um mistério. Jesus não fez tudo sozinho. Ele decidiu usar a minha e a sua vida. Ele decidiu nos usar, queridos, porque Jesus poderia fazer tudo sozinho. Agora cabe a mim e a você respondermos a esse chamado. Como eu e você vamos desgastar as nossas vidas? Como eu e você vamos viver essa vida? Se o grão de trigo não morrer, ele não produz fruto.
vida com Deus, queridos, é uma vida de morte e renúncia. Nós morremos para nós mesmos, enterramos muitas vezes sonhos, perspectivas, para que aquilo gere fruto e pessoas sejam tocadas. Ah, pastor, mas eu queria vir só para a igreja, só para ganhar a minha bênção. Aquilo que Deus faz em nós, Ele quer fazer através de nós. Olha o que Efésios capítulo 2, versículo do 4 ao 6 nos fala. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele nos amou. Eu e você, queridos, estávamos longe dEle, mortos em nossos pecados. O Deus Criador dos céus e da terra, queridos, se fez um de nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Habitou entre nós, queridos. Ele entrou no nosso mundo, queridos. Deus entrou no nosso mundinho. Antes de Jesus, você lembra quem você era? Você lembra dos teus pensamentos, dos seus valores, dos seus sentimentos? Você lembra do mundinho que você vivia? Antes de Jesus, você lembra daquele mundinho que você vivia? Aquele mundo egoísta, virado no apontando somente para o eu. Ah, pastor, eu sempre fui bonzinho. Queridos, então a mensagem de Jesus não é para você. Esquece, você não precisa de Jesus. Você já está... Queridos, se você entende, queridos, que você estava separado, queridos, e você lembra dos teus pensamentos, sentimentos, emoções, da maneira que você vivia, você vai ver que Jesus entra nesse teu mundinho. Ele entrou lá naquele teu mundinho. Sim ou não? Porque Jesus se fez carne, queridos. Ele habitou entre nós. Ele entra no nosso mundo, queridos. Olha o que Mateus 20, do 30 ao 34 nos fala. Disse-lhes Jesus, disse-lhes eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou os olhos, e logo viram, e eles o seguiram. Jesus, queridos, movido de íntima compaixão, toca nos olhos daqueles cegos, e eles são curados. O que é essa íntima compaixão? Jesus entrou no mundo deles, entrou na dor deles. Queridos, Jesus, Ele entra no nosso mundinho, queridos. Ele entra na nossa vida, Ele se faz presente, queridos. E nós precisamos entender isso. Jesus calça os nossos sapatos, queridos. Sobre as nossas vidas, Jesus entra nas nossas dores, queridos, mais profundas. Sim ou não? Ele tem íntima compaixão, queridos, das nossas lutas, das nossas dificuldades. Ele entra nisso. E Deus talvez tenha entrado, Jesus tenha entrado na sua vida, no seu pior momento. Muitos de nós aqui lembram, queridos, quando Jesus te encontrou. Talvez você estivesse no seu pior momento. E Ele te achou, queridos, Ele te encontrou. Ele teve íntima compaixão de você. Ele colocou os teus sapatos. Ele entrou nas suas dores, nas suas lutas, na sua família, nas suas dificuldades, nos seus vícios. Ele entrou na sua vida. Sim ou não? E talvez Ele tenha entrado na pior fase. Você já percebeu que a nossa vida é feita de fases, queridos? De ciclos. A nossa vida, queridos, é feita de fases, de estações. E deixa eu falar uma coisa aqui para você, preste muita atenção. As pessoas não são a fase que elas estão vivendo. As pessoas não são a fase que elas estão vivendo. Eu já vi pessoas, queridos, que estavam em clínicas de recuperação. Essa semana, ontem eu estava em Curitiba, eu encontrei um amigo meu. Ele estava no Bola de Neve, agora ele foi para Batista Shalom. Queridos, nós éramos bem jovens, queridos, nós íamos em clínica de recuperação pregar. Eu e ele, porque ele era recuperado. E daí a gente entrava nas clínicas pregar. E quando você entra em uma clínica de recuperação, você olha para aquela pessoa, querido, você tem que entender que aquilo pode ser uma fase, uma estação na vida dela, mas ela não é um drogado. Ela é muito mais do que aquilo. Aquilo só é uma fase.
E se ela entender, queridos, que aquilo só é uma fase, queridos, Jesus muda a estação na vida dela. Muda, vira. E aquela pessoa pode se transformar em um empresário, em um pastor, em um médico, naquilo que Jesus levar ela a ser. Queridos, preste atenção aqui, pessoas não são a sua fase. Quando não taxe uma pessoa, pastor, aquela pessoa é assim, não taxe ela. Porque pode ser só uma fase que ela está vivendo. Ah, pastor, aquele ali não presta. Queridos, depois de Jesus ele presta. Há transformação em Jesus. Ah, aquele é um separado, não presta. Queridos, Deus pode fazer daquele separado um pastor. A pessoa não é a fase dela. Posso ouvir um amém? Precisamos aprender a entrar na estação que a pessoa está, queridos, vivendo. Se mover de compaixão, calçar os seus sapatos, entrar no seu mundo e discipulá-la. Nós precisamos entrar, queridos, no mundo das pessoas, assim como Jesus entrou no nosso mundo. Jesus não entrou nas nossas vidas nos acusando, nos taxando, falando mal. Jesus entrou nas nossas vidas, queridos, e nos resgatou do império das trevas. Jesus calçou os nossos calçados, sentiu as nossas dores, nos tirou de um buraco, queridos, de um tremendal de lama, de pecado, e nos firmou em uma rocha. Ele entrou nas nossas vidas. Aquilo que Ele faz em nós, Ele quer fazer através de... E eu quero te dizer uma coisa, entre na vida das pessoas, sinta a dor delas, sinta a dificuldade, chore com elas, discipule, entre e fale, eu vou te tirar desse buraco. Você não é um viciado, você não é isso que você está vivendo hoje. Deus tem um plano e um propósito. Como discipulamos? Como discipulamos? Olha o que Mateus 8, 28. Olha o que Mateus 8, 28 ao 20 nos fala. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. O que Jesus nos ensinou? A nós guardarmos, a guardar tudo o que Ele ensinou. O que Jesus ensinou aos seus discípulos, queridos? Quais são os 2 mandamentos que Ele nos dá? Ame a Deus acima de todas as coisas. E ame o seu próximo, assim como eu amei você. O que é discipular uma pessoa? É ensinar ela a amar Jesus de todo o seu coração. Não tem a ver com aspectos culturais, não tem a ver com aspectos morais, não tem a ver com uma ideia, uma filosofia ou uma religião. Tem a ver com amar Jesus acima de todas as coisas. É ensinar as pessoas a amar. Queridos, eu converso com pastores, queridos, e eu já tive discussões ferrenhas por causa de teologia. E sempre quando eu terminava uma discussão, eu saía com vazio, queridos, com o pensamento, por que eu fiz isso? Queridos, eu gosto de discutir, esse é o meu problema. Se for para querer discutir, eu sou teimoso e eu vou ficar discutindo. E a gente já discutiu e fica discutindo teologia. Jesus, eu acho que teve os capetas se reuniram tudo junto. Então uma ideia lá, vamos fazer as igrejas parar de ser igreja. E começaram a dar um monte de ideia lá. Vamos derrubar os pastores, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu acho que um capetinha, queridos, daqueles bem nerd de óculos, assim, lá do fundo levantou a mão. Eu tenho uma ideia. Todo mundo olhou para ele e falou, fala aí. É só colocar eles para discutir teologia. E eles vão ficar anos e anos discutindo e não vão fazer o papel que eles precisam fazer.
que é discipular as pessoas, ensinando elas a amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo. Entre na dor das pessoas, queridos, e ensine ela a amar Jesus. Ame a Deus acima de todas as coisas. Aquilo que Deus faz em nós, Ele quer fazer através de nós. Queridos, nós precisamos entrar na vida das pessoas, sentir a dor delas, queridos, sofrer o que elas estão sofrendo naquela fase, olhar para elas e falar: existe esperança, ame a Deus. Ame a Deus, ame as pessoas ao seu redor. Aquilo que Deus tem feito em você, faça para as pessoas. Você consegue me entender?